Olá, bom dia. Eu queria começar por agradecer à Capgemini, mas também a toda a organização pelo convite. É um gosto estar aqui nesta comunidade a partilhar convosco aquilo que é a experiência de nós nesta área da Data Monetization. Eu tenho que vos agradecer também, porque em 4 anos a trabalhar com o Filipe, é a primeira vez que o vejo de fato. Não sei se isto é bom ou mau para os Data Engineers, mas vamos ver. Bom, esta história começou há uns anos atrás. Obrigado. Há uns anos atrás, quando toda a gente começou a falar de dados, e como dizia o Ricardo no início, começaram toda a gente a dizer que os dados eram o novo petróleo. Eu particularmente não concordo, acho que os dados têm muito mais potencial do que o petróleo, não são um recurso escasso, não têm custos de transporte, não sei se o Filipe concorda com esta ou não, mas acima de tudo tem um valor que não se expira depois de nós o mesmo usarmos. Mas não interessa dizer eu, que toda a gente começou a falar disto há uns anos atrás e nós rapidamente realizámos que, tal como muitas outras organizações, bancos, seguros, empresas de retalho e por em diante, tínhamos dentro de casa um conjunto de dados muito poderosos sobre tendências, sobre preferências, sobre hábitos, mobilidade, etc., que podiam ser muito relevantes para melhorar ou para ajudar outras empresas a tomarem melhores decisões. E por isso, foi isso mesmo que fizemos. E, desculpem, era para baixo, já me avisaram 3 vezes. Para baixo. E por isso escolhemos começar esta jornada olhando para aquilo que eram os dados de mobilidade, porque acreditámos que não só eram os dados que nós tínhamos, que eram mais diferenciadores daquilo que são os dados, por exemplo, que uma empresa de seguros ou um banco tem, mas acima de tudo porque acreditámos que era um tipo de dados, um dataset, que podia acrescentar muito valor a diferentes retalhos. Com base naquilo que é esta fonte de dados, com o enorme volume que vocês devem imaginar das nossas antenas, com elevado nível de granularidade, com elevado nível de qualidade, percebemos rapidamente que conseguimos ajudar bancos a melhorar aquilo que eram as localizações estratégicas dos seus pontos de venda. Conseguimos ajudar as empresas do retalho a perceber qual era a estratégia de marketing que deviam ter para cada uma das suas lojas. Podíamos ajudar o setor público naquilo que eram as suas estratégias de mobilidade, como, por exemplo, aquilo que eram as rotas das empresas de transportes. Podíamos ajudar empresas de eventos, mas também municípios, a perceber o impacto de diferentes regiões e por aí em diante. Uns anos depois, desculpem, mais uma vez o mesmo erro, uns anos depois, se calhar vou-vos decepcionar, mas do ponto de vista de maturidade, nós estamos ainda naquilo que é as análises descritivas. Portanto, pouquíssimo sexy. Se achavam que íamos para aqui a falar de modelos preditivos muito avançados, não é o caso. Mas temos, de facto, aquilo que foi a nossa principal aprendizagem, é de que estes modelos descritivos podem ser muitíssimo valiosos. Portanto, nós temos a capacidade de dizer a um conjunto de empresas aquilo que efetivamente está a acontecer agora, aquilo que aconteceu ontem, aquilo que acontece todas as segundas-feiras, mais ou menos, não costuma mudar muito do ponto de vista de mobilidade, aquilo que acontece todos os meses de janeiro, não é? Por si só, ajudar empresas a terem esta informação para que possam tomar essas mesmas decisões de forma mais informada é super valioso. Naturalmente, quando falamos de mobilidade, às vezes há uns eventos assim, mais disruptivos, tipo pandemias, que vêm mudar um bocadinho a coisa. E por isso, durante a pandemia, também trabalhámos muito com o Governo em alguns modelos preditivos para conseguir prever como é que ia ser a reação da população. Algumas medidas públicas estavam a ser tomadas. Naturalmente que muitas das empresas pedem-nos não só que descrevamos aquilo que está a acontecer, mas também que as ajudemos a tomar melhores decisões, e por isso trabalhamos em modelos dedicados para essas empresas num perfil muito consultivo, okay? Mas eu diria que 95% daquilo que fazemos é descritivo e a principal aprendizagem que gostávamos de partilhar convosco é de facto que acreditamos que isto tem muitíssimo valor, ao contrário do que às vezes se pode pensar. A boa notícia também é que achamos que estamos a fazer isto bem. Bastante bem e bastante escala, mas eu deixo o Filipe explicar como é que o estamos a fazer. Este desafio que foi lançado aqui para nós, com o Capgemini, pensámos aqui em conjunto como é que poderíamos tirar partido dos dados da rede móvel e criar valor. Esse desafio, penso que foi alcançado. Portanto, nós começámos a trabalhar sobre essa informação, tínhamos experiência na área de telco e, portanto, claramente havia um potencial para criar indicadores de mobilidade. Mas também era um desafio de Big Data. Portanto, estamos a falar de milhões de eventos por hora que recebemos da rede móvel. Portanto, quando começámos a pensar no como é que poderia ser o desenho de todos os nossos processos,
começámos a pegar nestes dados e a tentá-los estudar e a remover tudo que eram registros que não acrescentavam valor. Portanto, e criar aqui uma camada, uma informação que consideramos limpa e essencial para todo o resto das nossas pipelines. Em conjunto com isso, começamos a importar informação essencial, portanto, informação externa que nos ajuda em todo o nosso processo, como, por exemplo, informação estatística, informação de terminais de comunicação, informação geográfica. Toda essa informação entra na nossa pipeline de dados e trabalhamos com tudo isso. Na componente de engenharia, algumas das transformações que fazemos, estas são algumas que estão aqui mencionadas, mas fazemos a limpeza da informação. Temos também aqui a agregação dos nossos dados por tempo e geografia e por geografia. Fazemos também extrapolação e, muito, muito importante nos dias de hoje, aplicar regras de RGPD. Depois de termos aqui toda a nossa informação já estruturada em Data Warehouse, é possível então passar aqui para outras etapas a nível de analytics e criação de insights com valor. Como é que nós conseguimos pôr tudo isto a funcionar? Precisamos aqui de um stack tecnológico e nós não começamos logo na cloud. Portanto, como todas as empresas, começámos em ambiente de um cluster Hadoop, portanto, aquele ecossistema tradicional on-premises, onde era possível fazer computação massiva de informação. E por volta de 2020, finais de 2020, houve aqui uma oportunidade de começarmos a migrar tudo o que era a nossa atividade operacional para a cloud. E nesse preciso momento definimos uma estratégia daquilo que seria a nossa migração e refactoring dos processos, em função das nossas escolhas que estavam disponíveis na cloud. Em alguns dos blocos que tenho aqui mencionados, aqueles que são aqui core, na parte dos dados, começamos por escolher um data lake que pudesse receber tudo o que era informação on-premises em diferentes formatos, CSV, Spark, tudo o que tínhamos computado on-premises de passar para o data lake, neste caso foi o Cloud Storage escolhido. Na parte de tabelas, foram todas recriadas num Data Warehouse, que tinha também uma componente computacional muito forte. Portanto, e aqui foi, sem dúvida, a grande mudança em termos de performance. Portanto, aquilo em que tínhamos no passado, em processos que poderiam demorar algumas horas, passaram a demorar minutos com esta mudança e também teve impacto a nível dos custos. Portanto, isto foi sem dúvida, um fator diferenciador em mudarmos todos os nossos dados para BigQuery, que é este Data Warehouse. Não só o BigQuery funciona aqui como um serviço de armazenamento e computação, mas para alguns processos adicionais, processos mais light, recorremos ao tipo de motores de computação serverless, portanto, como por exemplo o Cloud Functions ou o Cloud Run, servem perfeitamente para o tipo de computação mais no final das nossas etapas. E por fim também temos aqui dentro do nosso ecossistema da Google uma componente de visualização, mais para consumo interno, onde permite fazer algum controle de custos daquilo que nós vamos fazendo na utilização da nossa cloud, mas também controle e monitorização dos dados que nos chegam. Portanto, isso é muito importante. Nós temos aqui também essa segurança que os dados que nos chegam com qualidade. Por fim, aqui a nossa peça de orquestração, bastante importante, portanto, o cérebro de todo este ecossistema. Escolhemos aqui, para este caso, o Cloud Storage, que é, o Cloud Composer, que é conhecido também pela comunidade de open source, o Airflow. Portanto, e esta peça é, sem dúvida, chave para garantir que todos os processos correm diariamente e também tem uma componente de alarmística em caso de sucesso ou falha, podemos logo saber se existe algum problema nas nossas pipelines de dados.
mais abaixo. Então, a parte de segurança também, sem dúvida, é importante. Aqui garantimos que todas as nossas contas, sejam de utilizadores ou de serviços, tenham aqui o necessário para fazer as execuções. Portanto, o mínimo necessário para termos aqui a segurança máxima. Temos também depois outras soluções fora aqui do ambiente da Google Cloud, também que fizemos integração com os nossos dados. Por exemplo, utilizamos bastante Power BI como solução de BI, onde temos grande parte das nossas soluções de dashboards interativos. E outro exemplo, o nosso Stratify, também conhecido como MapIdea, como ferramenta de análise geográfica. Por fim, portanto, todos os nossos processos estão construídos, temos a parte analítica, temos o stack tecnológico, o que é possível, o que foi possível aqui construir em conjunto no final. Portanto, foi possível construir dashboards interativos. Portanto, alguns exemplos que vou-vos dar de, por exemplo, matriz origem-destino é um dos produtos de informação que temos, onde é possível verificar movimentos em diferentes localizações e grupos horários. Outro exemplo também muito conhecido, que são os dashboards de turismo, onde aqui o foco está muito nos roamers e tentamos dar aqui insights valiosos para uma área de estudo e linha temporal. E outro exemplo também muito interessante são relatórios de dashboards de eventos, e eventos aqui em concreto pode ser um Nós Alive ou um Web Summit. Portanto, e aqui também conseguimos ter insights de mobilidade bastante interessantes de onde as pessoas vêm e para onde vão e durante o evento, portanto, ter aqui um conjunto de insights também bastante interessantes. A nível de Analytics Tools, portanto, temos aqui plataforma integrada com Google Cloud, com uma diferenciação a nível de análise, portanto, o utilizador final, o cliente final, pode fazer as suas análises geográficas e também importar a sua própria informação para a plataforma. E, por fim, as soluções mais customizadas são soluções mais à medida dos nossos clientes. Desculpa. Deixem só terminar repetindo esta mesma mensagem. De facto, nós acreditamos muito que é no poder do descritivo, não é? Reparem, às vezes vem muitas vezes falar connosco, ou nós próprios na equipa, às vezes começamos a desafiar, a dizer, bom era ter aqui um modelo que conseguisse prever e tal, e não sei o quê, e eu pergunto logo, quanto tempo é que isto vai demorar? Vai demorar aproximadamente 3 anos, preciso comprar não sei quantas ferramentas e testar isto durante não sei quanto tempo. E eu perguntei logo, mas se fosse descritivo, quando é que tínhamos? E se fosse descritivo, isso acrescentava ou não acrescentava valor ao negócio? E a maior parte das vezes é assim, não é? E, portanto, nós vemos muito este caminho, nada contra os preditivos, mas vemos muito este caminho como algo muito evolutivo, em que passo a passo vamos conseguindo acrescentar cada vez mais valor aos nossos clientes. Deixa-me só dar mais um exemplo. Você tem noção, mas a maior parte das decisões de infraestruturas públicas são feitas, são realizadas, apoiadas por um estudo do Gabinete Nacional de Análise Rodoviária, mais qualquer coisa, okay? Que é um estudo que tem uma cadência, qualquer coisa, como uma vez por década, não é? A última vez que se fez esse estudo não havia trotinetes, não é? Portanto, imaginem lá o que é as pessoas a tomarem decisões com base em estudo naquilo que como é que nós nos movíamos há 10 anos atrás, não é? Nós estamos a apoiar estas mesmas empresas, estes mesmos municípios com aquilo que se passou a semana passada. Outro exemplo, havia uma empresa de hambúrgueres que tomava decisões sobre a estratégia daquilo que deviam ser os seus brands, as suas lojas, não é, lojas, restaurantes, neste caso, de hambúrgueres, com base em inquéritos que fazia 2 vezes por ano, e que ia uma pessoa para meia dúzia de hambúrgueres, com uns papeizinhos, e começava a fazer perguntas às pessoas sobre que idade é que tinham, se iam lá muitas vezes, não iam lá muitas vezes, e por em diante, não é? Nós passámos a dizer, com elevado nível de granularidade, o perfil exato de cada uma daquelas pessoas, de forma agregada e anónima,
O perfil das pessoas que iam a cada um daqueles restaurantes, quantas vezes lá ia, quantas vezes voltava, onde é que vivia, onde é que trabalhava, poder de compra, faixa etária, qualquer porcentagem desses que também ia à concorrência e por aí diante. E, portanto, só nisto eu acho que fica claro o valor. Naturalmente temos um desafio, que é... Deixa eu ver se eu acertei desta vez. Acertei. Obrigado. Naturalmente temos um desafio, que é isto funciona muito bem para empresas grandes. Quando estamos a ajudar empresas grandes. Quando estamos a tentar ajudar empresas mais pequenas, PMEs, isso não é tão fácil, porque muitas vezes as empresas não têm própria capacidade de elas próprias analisar aquilo que são os insights que lhes damos para melhorar o seu negócio. E por isso temos neste momento em mãos este desafio, que é conseguir de forma mais escalável. Nas grandes fazemos isso com consultoria, nas PMEs não é escalável fazer isso com consultoria, que trabalhar cada vez mais estes modelos, eu diria sobretudo diagnósticos, para que depois possamos ser prescritivos naquilo que é as recomendações, é o desafio que temos em mão e tenho a certeza que temos todo o gosto de vir partilhá-lo nos próximos anos convosco. Obrigado.